Queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um. Antes de tudo, gratidão a Deus por mais um dia que o Senhor nos dá, um bom momento para juntos como povo de Deus vivermos a fé que Ele nos deu, agora aqui em forma de culto, a igreja cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor. Louvado seja Deus por isso, pela vida de cada um, pela família de cada um, por esse tempo precioso que o Senhor nos dá. Nós vamos estudar a palavra de Deus a partir da carta de Pedro. Hoje, 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Pedro escreveu 2 cartas e nessa primeira carta ele fala de coisas tão magníficas, magníficas mesmo. No domingo passado nós ministramos a palavra neste capítulo, do versículo 1 até o versículo 8. E estes 2 versículos de hoje são tão ricos, meus irmãos, que eles precisam de uma atenção especial. Aliás, eu vou pedir até ao Sandro, se possível, se puder deixar esses 2 versículos aqui nos telões, que é importante enquanto nós formos pensando na palavra, os nossos irmãos poderem acompanhar o que está escrito no texto sagrado. A importância desses 2 versículos, meus irmãos, é realmente muito grande. Meu tema é o fundamento da missão nessa manhã. Eu vou ler os 2 versículos, vou conversar com as crianças, porque elas sempre ilustram e têm aprendido também, através da exposição da palavra, mas muitas das nossas crianças não são alfabetizadas ainda. Então elas ilustram no papel, os nossos irmãos estão distribuindo um papel, uma folha A4, para que as nossas crianças possam ilustrar. E eu vou conversar com elas então e depois explicar o texto. Está escrito assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Começando com as crianças então, o pastor gostaria que vocês fizessem a seguinte ilustração, o seguinte desenho nessa folha de papel. Façam uma montanha à esquerda, a montanha bem grande. Como o reverendo Robert leu, lá em Êxodo 19, está escrito que o povo, depois de ser liberto daquela escravidão dura no Egito, o povo foi levado ao deserto. E então Deus chamou este povo lá no deserto do Sinai, para perto de um grande monte. E daquele monte, palavras muito importantes foram ditas. E uma dessas frases é marcante para nós, crianças. Deus disse: vós sereis o meu povo. Então, o pastor gostaria que vocês desenhassem uma montanha, um deserto e muita gente nesse deserto. Uma montanha, uma planície e muita gente nessa planície. Mas aí, o pastor vai avançar aqui um pouquinho com vocês de maneira teológica. Gostaria que vocês desenhassem uma Bíblia. Sabe por quê? Porque Deus não fala mais lá da montanha. Deus não chama ninguém para ir a um monte e ali Ele fala: ei, você, meu filhinho, minha filhinha. Ele não vai fazer isso com você. Se alguém quiser te ensinar isso ao longo da vida, tenha certeza, Deus vai falar com você pela Bíblia, pela palavra, ou pelo que será ministrado na palavra. Então assim se completa o nosso desenho, a nossa ilustração. Uma montanha, um deserto, muita gente nesse deserto e em cima na folha uma Bíblia. Desenhe uma Bíblia. Eu sempre peço que vocês desenhem Bíblias, porque eu tenho certeza disso. Foi a Bíblia, a palavra de Deus que mudou a minha vida. E é a palavra de Deus que continua a mudar vidas. E é a palavra de Deus que vai mudar você, criança. Pode ter certeza disso. É o que a palavra falar, e você ler, e você entender, pelo que o Espírito Santo iluminar o seu entendimento, você vai entender as coisas que nós adultos vamos conversar agora. Tá bom, crianças? Assim vocês estão dentro do culto, vocês estão sendo ensinadas também
Uma montanha, um deserto, muita gente e uma Bíblia falando, uma Bíblia, a palavra de Deus falando. Queridos irmãos e irmãs, o nosso tema é o fundamento da missão. O fundamento da missão. O que esse texto tem a ver com isso? E eu quero introduzir isso fazendo 2 ou 3 perguntas para vocês e logo depois vou explicar, eu vou tentar defender 5 ideias nesse texto. As 5 ideias estão aqui nos meus dedos, na palma da mão. Nós adultos conseguimos memorizar isso com certa facilidade. Quero fazer uma pergunta. Qual a relação entre salvação e serviço? Qual a relação que há entre o estado que temos, o que somos e o que temos de fazer? Qual a relação entre a posição que temos, o nome que temos, as características que vamos estudar agora, e o serviço, e a entrega, e a ação, e o tempo para o Senhor? Qual a relação? Eu faço essa pergunta porque todos nós temos uma resposta para isso. Talvez muitos de nós poderiam dizer assim: nenhuma, não tem nenhuma relação entre salvação e serviço. Eu dou importância à salvação, mas ao serviço, será que eu tenho de dar importância? É uma resposta. Às vezes é uma resposta que ninguém de nós quer dar, assim, de maneira audível, mas muitas vezes é uma resposta, sim, que nós damos com a nossa vida. Tipo assim, ó, eu sou salvo, o que importa é que eu sou salvo, tá? Agora, serviço, poxa, mas serviço, tem gente que faz melhor que eu, outro faz. Olha, eu até contribuo, o reverendo Robert acabou de falar, missão e tal, temos um missionário voando agora para o continente africano, e prefiro fazer assim, ele faz a missão. Nós fazemos isso não dizendo, mas fazendo. Outros poderiam dar uma resposta diferente. Poderiam dizer assim: puxa, eu acho que tem toda a relação, tem toda a conexão salvação e serviço. E então, por causa disso, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer mais? Talvez eu não tenha feito tanto quanto se poderia, tanto quanto um salvo poderia fazer. Ok, essa é uma outra resposta. Talvez alguém teria ainda uma terceira resposta. Não, eu acho que tem a relação entre salvação e serviço, mas eu, talvez sozinho, não consiga identificar qual é essa relação. Ei, aí, alguém pode me ajudar? Eu sei que haveria talvez mais respostas do que estas, mas nessas 3 respostas hipotéticas que eu dou, você se encaixa em alguma delas? Salvação e serviço não tem nenhuma relação, o que importa é ser salvo. Relação e serviço, não, tem toda a relação. Eis-me aqui, como disse Isaías, como disse Jeremias, como tantos outros, eis-me aqui. Ou, não, tem relação sim, salvação e serviço, mas eu não sei bem qual a relação. Se você se encaixa dentro de uma dessas hipóteses, você não precisa falar, não precisa levantar a mão, guarde isso no seu coração. Quem sabe a palavra possa lhe ajudar a responder a qualquer uma dessas 3 possibilidades. Eu vou dizer o seguinte, que o fundamento da missão, a partir desse texto, se dá a partir de 5 características. O fundamento está em aproximadamente 5 características desse texto. Embora ele seja um texto pequeno, 2 versículos só. Normalmente nós pregamos em textos bem mais longos, porque pregamos de maneira expositiva, mas também podemos fazer exposição da Bíblia com 1 versículo, com 2 versículos. E eu vou falar de 5 características. Será que você conseguiria gravar isso, guardar isso? Eu vou falar que o fundamento da missão tem uma base a partir de que somos escolhidos por Deus. Então, a primeira característica é essa, escolhidos. A segunda característica é elevados, escolhidos e elevados. Terceira característica é separados, escolhidos, elevados, separados. Quarta característica é comprados, como nós cantamos aqui, comprados de muitas tribos e raças. Quinta característica, comissionados. Está na palma da mão. Escolhidos, elevados, separados, comprados.
comissionados. Fundamentos da missão. Primeiro fundamento, a partir do que o texto parece mostrar. Acompanha comigo. Vós, porém, sois raça eleita. Vós, porém, sois raça eleita. Pedro está discorrendo sobre uma situação, do versículo 1 até o versículo 8, que eu preguei no domingo passado. E Pedro está falando com os dispersos daquela época, que estavam formando as igrejas de toda aquela região. E Pedro disse, olha, se vocês quiserem viver como crentes, algumas coisas vocês terão de deixar. Abandonem isso. Tem coisas que vocês têm de abandonar, porque se vocês não abandonarem, vocês não serão considerados crentes. Não serão considerados crentes pelas pessoas, não serão considerados crentes pelo próprio Deus. Eu vou dar uma ilustração básica sobre isso. Eu vi isso na internet nessa semana. Uma pessoa escrevendo para o pastor disse assim, pastor, eu sou casada há, não sei, 2 anos ou 3 anos, eu sou casada, sou uma pessoa casada, mas eu ainda falo em WhatsApp com uma outra pessoa, coisas mais ou menos de flerte, alguma coisa assim. E então, pastor, o que eu devo fazer? E o pastor respondeu, primeira coisa, você não é crente. Só isso, e simples assim. Primeira coisa, você não é crente. Como é que você está casado fazendo isso? Mas muitas vezes pessoas dizem, não, mas eu quero ser crente, quero fazer isso. Aquele pastor diz, primeira coisa, você não é crente, tá? Primeira coisa. Então quando Pedro fala para aquele povo, sejam crentes nessa região, a primeira coisa que ele diz é, tem coisas que vocês vão ter de abandonar. Depois, ainda no texto do domingo passado, ele disse, olha, mas tem coisas que vocês terão de querer muito. Se vocês são crentes nessa região, vocês precisarão disso. O leite genuíno, o alimento espiritual. Isso vocês precisarão. Fará falta se não tomarem o leite genuíno. E a terceira coisa, ainda do domingo passado, só para relembrar aqui alguns que talvez tenham perdido essa pregação, ou relembrar aqueles que tenham ouvido. E a terceira coisa é, se Deus é Deus, se Deus é este Deus que a Bíblia fala, então não há outro caminho para mim a não ser achegar-me a Ele. Então Pedro está trabalhando nessa linha, é uma régua alta, eu sei, é uma exigência mesmo, é uma santificação necessária. Se você é um cristão, tem coisas que você tem de abandonar, tem coisas que você precisa, você necessita, e Deus está ali para você se achegar. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós, disse Deus. Não há outro caminho. Qualquer outro caminho que não seja a presença de Deus sempre será um outro caminho, um desvio, um atalho, alguma coisa assim. É a partir dessa ideia que vem esses nossos 2 versículos, que é quando Pedro usa essa expressão, vós, porém, é uma ideia plural, porém é uma conjunção adversativa, vós, no entanto, Pedro quer dizer, a despeito de gente muito estranha na fé, vós, porém, sois raça eleita. É isso que eu estou defendendo, a primeira coisa, o primeiro tópico entre os 5, nós somos escolhidos. Irmãos, escolhido, olhando para o texto que foi lido aqui na liturgia, nós temos algumas coisas em torno desse conceito de escolha. Primeiro conceito em relação à escolha, é unilateral. Deus quis. Deus escolhe, assim como Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8, Ele vos predestinou, ou seja, Ele determinou o destino de vocês, ou seja, Ele pensou antes, ou seja, Ele agiu antes, ou seja, Ele unilateralmente disse, você, meu. Então a escolha não é um voluntariado, ninguém se voluntaria para ser um escolhido de Deus. Essa raça eleita que esse texto aqui está falando, é eleita por Deus. Eleita por Deus. É a primeira característica. A segunda característica desse conceito de escolhidos é que, mas por que é que Deus escolheu, né? Porventura nós somos amáveis a Deus, por isso Ele nos escolheu? É isso? Não, é a graça. Nós não fomos escolhidos porque somos fáceis de amar, nem porque amávamos a Deus. Nós amamos, diz João, mas porque Ele nos amou primeiro. Então, se eu e você somos escolhidos, primeiro é uma decisão unilateral de Deus, foi uma decisão unilateral de Deus, depois foi uma decisão baseada na sua graça. Crianças que estão desenhando, lembrem disso, lá na montanha, Deus manifestou graça para o povo estava no deserto,
Eles já estavam vivendo dentro dessa graça, crianças. Eles já haviam sido escolhidos, crianças. Deus escolheu o seu povo e retirou o seu povo lá do Egito. Percebam a graça, crianças. É a primeira marca, primeira base é o fundamento para a missão. Nós fomos escolhidos. Com um detalhe ainda mais, e é bem teológico isso, criança talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade de entender, mas nós adultos temos. Se Deus escolheu, pense o que envolveu essa escolha. Você acha que aqueles a quem Deus escolheu, Ele os largaria em algum momento? Jamais. Perseverança dos santos. É perene a escolha de Deus. É para sempre a escolha de Deus. Nós descobrimos a sua escolha no tempo e na história, no tempo do desenvolvimento das nossas faculdades mentais. Mas para Deus e daqui para frente, nós nunca seremos ex-escolhidos. Não há ex-eleitos. Olha que coisa bonita. Fundamento da missão: escolhidos por sua graça, escolhidos para sempre, escolhidos pelo seu poder. Primeira coisa. Segunda coisa para você gravar, está aqui no texto, e eu não vou fugir do texto de jeito nenhum. Sacerdócio real. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. É isso que eu estou chamando de elevados. Sacerdócio real. Sacerdócio real é um tipo de serviço que, lá no Antigo Testamento, os sacerdotes tinham, vamos dizer assim, duas funções. Uma delas era servir ao rei, o sacerdote servia ao rei. E a outra era que ele governava com o rei. Ele trabalhava dentro da esfera real. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos chama para um estágio um pouquinho mais alto. Eu não vou pedir para você abrir, mas João escreveu em Apocalipse capítulo 5, no versículo 10, que essa nação santa, esse sacerdócio real, governaria um dia com o rei, para todo sempre. Deixa eu te falar de uma maneira muito simples mesmo. Talvez muitos de nós ainda precisem descobrir o poder que eles têm de serem sacerdotes reais, de servirem a glória de Deus, de viverem no mundo como separados para Deus, de viverem no mundo como quem tem a palavra de Deus, como quem pode conversar com alguém e falar: deixa eu te ajudar, essa é a palavra. Pense no poder que é isso, pense na participação em torno da grande obra da redenção que é isso. Pense em como são elevados aqueles que servem no sacerdócio real. Então essa é a segunda coisa, fundamento para a missão. Primeiro de tudo, a missão é feita de gente escolhida. Depois, a missão é feita por aqueles que exercem o sacerdócio real. Elevados, trazidos para perto de Deus, capacitados para falar em nome de Deus. Você se sente bem com isso, não se sente? Você não pensa nessa hora: peraí, eu sou crente, mas eu não sou elevado, né? Isso é a palavra que diz. Quem confere o valor à obra é quem diz, é quem fala, é Ele que nos chamou. Não somos nós que queremos ser, Ele nos chamou. Esse é o grande valor. Você vai para um museu e tem um quadro maravilhoso e a pessoa diz: ele custa $1 milhão. E você fala: por que um quadro custa $1 milhão? Ah, porque ele é de Monet. Ah, porque ele é de Picasso. É o autor que confere o valor, entende? Não sou eu que digo: ah, não vale. Vai dizer para Picasso que não vale, ou para Monet, ou para qualquer outro. O valor é determinado por quem dá o valor, não por quem se acha valorizado. É isso que o Senhor conferiu àqueles que um dia fariam missão em seu nome. Seriam parte da nação santa, exerceriam o sacerdócio real. Terceira marca, ou terceira base que está aqui no texto, logo depois: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. A ideia de nação santa, meus irmãos, é a palavra separação que está aí na base, sabe? O que é uma nação santa? Imagine lá no Antigo Testamento, muitas nações, muitas pelo deserto, muitas nações, mas uma foi separada para Deus falar: meu povo. Eu vou alimentar você, meu povo. Eu vou dirigir você, meu povo. Eu vou amar você, meu povo.
Pais, eu vou lhes dar as palavras para vocês ensinarem os seus filhos, porque vocês são meu povo e os seus filhos também serão meu povo, separado para mim. De dia, uma nuvem dirigindo, de noite uma chama enorme conduzindo o povo. A chama para, a nuvem para e o povo para, se acampa, levanta as coisas do tabernáculo, cultua, Moisés fala, relembra. Esse é o Deus do seu povo, povo separado, nação santa. Terceiro tópico então para nós é o que está aqui no texto, nação santa. Fundamentos para a missão, eu estou falando de missão, estou falando de vida, de testemunho, de evangelização, de discipulado, de aconselhamento, estou falando de missão para nós. Estou trabalhando 5 ideias, 3 já foram, você consegue guardar? Vou repetir, até aqui, escolhidos, elevados, separados. Tem mais 2 que estão aqui no texto e vão te ajudar muito na sua vida. Talvez as crianças que estão desenhando hoje ou poderão sair dessa igreja nessa manhã com uma ideia clara sobre o que é ser comprado e então comissionado. Como é que nós somos comprados? Está escrito aqui na palavra de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Propriedade, posse, só de Deus, ciúme de Deus, não abre mão, meu povo, exclusivamente meu povo. Tem 2 passagens na palavra de Deus que nos ajudam a entender a importância, o zelo que Deus tem por esse aspecto de povo só meu. Uma está nos mandamentos, nos 10 mandamentos, não terá outros deuses diante de mim. É uma exclusividade, povo só meu, povo meu. Não terá, não terão, não haverá na cabeça de vocês outros ídolos. Os outros podem adorar quem eles quiserem, vocês não, porque vocês não precisam, porque vocês andam com o Deus vivo, vocês não precisam. Vocês não precisam criar imaginativamente um Deus para vocês, não, já existe um Deus, o vivo, o Deus de Israel, o que fez o mar parar para vocês passarem. Vocês não precisam criar deuses, vocês têm um. Essa é a primeira coisa. O próprio Josué depois, lá no finalzinho do seu livro, no capítulo 24, quando ele já está levando o povo para a terra prometida, e ainda não tem ideia de que haverá mais um grande milagre, ele diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E então, em determinado momento, Josué olha para o povo e diz, tenho mais uma coisa para conversar com vocês. Como é que vocês vão viver com Deus? Vocês vão adorar quais deuses? Vocês vão adorar os deuses dos vossos pais lá no Egito? Os deuses que estão além do Eufrates? Deuses criados, não falta. Quem vocês vão adorar? A quem vocês vão se apegar? A quem vocês vão se ajoelhar? Com quem vocês vão conversar? Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor, tá? Fique isso claro? E então o povo fica assim, os príncipes estão perto de Josué e pensam, puxa, que palavra é essa? Aí eles vão, conversam entre eles os príncipes e trazem uma resposta a Josué. Josué, a gente vai adorar a Deus também, tá? A gente também vai adorar a Deus, a gente vai adorar a Deus também. E Josué disse, probleminha só, não vai dar. Porque Deus não é um Deus para ser adorado também. Deus não é mais um Deus para vocês adorarem. Lembrem-se, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí, nova reuniãozinha, eles vão, conversam entre os príncipes de novo e voltam e dizem, Josué, agora a gente entendeu, é só o Senhor, tá? Tá bom? Só o Senhor. Isso é Josué 24. E então, quando eles vão fazer a travessia, novamente Deus para o rio agora. E eles entram em Jericó. Por que eles teriam de buscar outros deuses? Por que eles teriam de querer encontrar algum tipo de paz em outros deuses? Se eles já eram uma propriedade só de Deus,
comprada, como depois, quando Paulo vai escrever a Tito, ele usa uma expressão semelhante, quando ele diz, essa nação é tão santa, porque ela foi comprada. Pedro diz novamente, numa outra passagem, por alto preço, não é por qualquer sangue não, é por um sangue incorruptível. Por que é que nós fomos nos tornados uma propriedade exclusiva de Deus? Porque Deus quer isso de nós, sempre quis do seu povo, orienta que nós ensinemos aos nossos filhos que eles entendam que eles não têm outros deuses, que não há outros deuses, porque eles são parte da propriedade só de Deus, nenhum outro, só de Deus. É isso, propriedade exclusiva de Deus. Então nós temos 4 coisas aqui que são muito marcantes até aqui, meus irmãos, e é com estas 4 bases que nós vamos falar de missão. Primeiro de tudo, nós somos escolhidos, nós somos elevados, nós somos separados, nós somos comprados, e esse povo, que tudo foi mudado na vida desse povo, ele existe para um motivo, e está aqui no texto, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Misericórdia. Quem somos nós, meus irmãos? Depois de saber que fomos escolhidos, depois de saber que fomos elevados ao status de sacerdócio real, quem somos nós? Depois de saber que fomos comprados por alto preço, como cantamos, eu sei que foi pago um alto preço, sei mesmo. Nós que fomos comprados, a estes Deus deu o privilégio de proclamar, de falar, de testemunhar. Estes são os que fazem a missão. Essa é a igreja missional. Essa é a igreja que ama tanto ao Senhor Jesus, que mais importante de tudo na vida dela é falar do seu Senhor, é reconhecer o seu Senhor. Meus irmãos, eu sou um homem muito privilegiado e muito agradecido. Deus me deu o privilégio de andar com homens, professores, pastores, que eu não sou nem digno, nunca fui nem digno de estar perto deles. Sou muito agraciado por isso, desde o começo do meu chamado à fé. Homens cuidaram de mim, pastores, líderes cuidaram de mim. Eu sou muito agradecido, sou muito privilegiado, muito mesmo. E ao longo dessa caminhada, Deus me deu algumas coisas dentro desse grande privilégio. Um deles foi pastorear a igreja de Deus, lecionar na nossa casa formadora de pastores. Eu louvo a Deus por isso. Me deu o privilégio de escrever algumas obras. Eu escrevi uma chamada Jonathan Edwards, Missões para a Glória de Deus. Esse livro já está esgotado, vendeu todo, agora vai ter uma segunda publicação em breve. E eu brinco com os meus amigos que às vezes querem o livro, quiseram comprar. Talvez o livro não tenha tanto valor, mas o prefácio do reverendo Hermes Maia e os endossos que alguns irmãos fizeram no livro, às vezes eu vou e abro o livro para ler os endossos. E eles falam desse homem, Jonathan Edwards, de uma maneira muito simples. Eles dizem assim: poucas vezes se viu na terra alguém que amasse tanto a Deus, e porque ele amou tanto a Deus, ele fez missões. A característica fundamental de Jonathan Edwards, lá em 1700, na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, nas 13 colônias, a base da sua missão era o quanto ele conhecia de Deus, era o quanto ele sabia que era um escolhido, o quanto ele sabia que ele tinha de trabalhar, de servir numa interface entre Deus e o mundo, fazendo um trabalho sacerdotal, fazendo um trabalho de oferta do Evangelho, representando o reino no mundo, levando as pessoas a adorarem ao Deus que ele conhecia. E eu já disse aqui desse púlpito, entre outras coisas, uma das marcas de Jonathan Edwards
era que ele sabia tanto que ele era separado para Deus, tanto que ele era comprado, que isso lhe pesava o coração muitas vezes. E em meio às suas devocionais, ele e a sua esposa, muitas vezes ele se pegava em choro que não parava. E ele dizia: Senhor, nas suas orações, Senhor, por que eu sou essa pessoa tão frágil? Por que eu sou essa pessoa tão calada? Por que eu não falo mais? Por que eu não prego mais? Por que eu não ensino mais? Por que eu não confronto mais as pessoas? Por que eu não testemunho com mais avidez, com mais energia? Por que eu não exponho as coisas que eu sei, que eu creio? Por que, Senhor? E nós sempre temos de nos lembrar que ele é Jonathan Edwards, um dos pregadores dos 2 grandes avivamentos que os Estados Unidos tiveram. Milhões de pessoas foram alcançadas por causa da pregação de homens como Edwards e George Whitefield. E esse homem, por saber que ele era comprado, separado, que Deus o havia amado, entrega o seu filho por ele. Esse homem levantava às 4 horas da manhã para ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, com o catecismo menor, ele e Sara, sua esposa. E então, quando as pessoas diziam: Edwards, doutor Edwards, ele dizia: só Edwards. Quando falavam reverendo pastor, ele era pastor da igreja congregacional nos Estados Unidos, ele preferia que nem o chamassem de títulos. Por que eu trago uma personagem histórica assim? Para nos animar na missão. Porque chegará o dia que, se nós não fizermos missões, nós vamos ter dó de nós mesmos. Nós vamos nos entristecer de tal maneira, porque nós recebemos a mesma palavra, nós recebemos a mesma instrução, nós recebemos a mesma teologia, nós recebemos a mesma base fundamental. Todos nós sabemos que somos eleitos, todos nós sabemos que estamos em constante santificação, que são as nossas doutrinas mais caras. Todos nós sabemos que Deus nos guarda, que Deus nos protege, é a doutrina da provisão. Agora, quando somos comissionados a fim de proclamar, ou seja, Deus nos deu tudo isso, para isso, aí eu digo, um passo atrás. Acho que não dá para mim. Esse é o ponto. É aí que a gente mostra a relação entre salvação e serviço. E eu caminho aqui indo para o fim, embora sempre haveria muito a se falar nesse texto, mas eu digo que os comissionados aqui dessa passagem, eles fazem 3 coisas. Primeiro, eles proclamam as virtudes de Deus, ou seja, eles testemunham de Deus, eles testemunham e falam do seu Pai. Eles não têm medo, vergonha, tristeza, dúvidas, eles não se calam porque eles sabem quem é o seu Pai. Então eles proclamam as virtudes. Quem é Deus? Quem é aquele que um dia disse para Moisés: vai ao Egito, e quando eles perguntarem quem te mandou, você diz que fui eu? Quem é esse que um dia, quando os discípulos estavam tristes, abatidos, e então ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, senão a expressão exata do ser de Deus no Filho. Quem é esse que diz, quando viu seus discípulos cansados do trabalho: vinde a mim, sobrecarregados, cansados, vinde a mim, eu dou o descanso que vocês precisam. Quem é o Senhor do tempo? Quem é o Senhor que pode dar descanso? Quem é o Shabat que nós precisamos? Quem? Senão o próprio Deus. Essas são suas virtudes. Deus é bom. Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia. Isso Ele é, para que as pessoas digam ao mundo. Isso Ele é. Esse tesouro talvez esteja guardado em muitas das nossas vidas. Tudo o que Deus é, o seu poder, guardado em nós, que sabemos, mas nossa boca não diz. Até quando a nossa boca não dirá? Até quando nós não choraremos e sofreremos pelos perdidos? Até quando nós nos orgulharemos da nossa fé, mas com nossas mãos ou braços cruzados? Até quando o povo de Deus vai viver assim? Não, nós fomos comissionados, meus irmãos. Existe um comissionamento para a missão. A missão não é uma opção. A missão não é alguma coisa que alguém vai fazer melhor do que eu, porque sabe. A missão é o ato de proclamar as virtudes
daquele que nos chamou, como diz o texto, daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, o comissionamento está nisso. Primeiro em proclamar as virtudes de Deus, depois em proclamar o que é um chamado. Sabe por que nós podemos proclamar o que é um chamado? Porque nós fomos chamados. Pode ser que a gente não tenha explicação teórica, teológica, pode ser que não, mas eu e você podemos dizer, é isso que eu sou, não é? Eu e você podemos dizer para qualquer pessoa do mundo, é isso que eu sou. É isso que nós podemos dizer dentro de casa para os nossos filhos, é isso que eu sou. Nós podemos dizer para os nossos pais, que muitas vezes não conhecem ainda essa graça, esse poder, porque está guardado dentro de nós. Nós ainda não conseguimos falar, pai, mãe, é isso que eu sou. Amigos das minhas plataformas, é isso que eu sou. Você não precisa de base teológica para dizer que é isso que você é. Precisa. Porque você pode dizer, eu estive nas trevas, eu sei o que é andar nas trevas, eu sei o que é a carne me dominar, eu sei o que é ser levado, tragado, como se fosse jogado por um vento de um lado para o outro, eu sei o que é não me dominar, eu sei o que é fazer o mal, eu sei o que é depois de fazer o mal não conseguir nem pedir perdão, eu sei o que é fazer mal para alguém, eu sei o que é me vingar, eu sei o que é odiar, eu sei o que é detestar, eu e você, todos nós sabemos, porque ninguém de nós nasceu santo. Eu e você sabemos o que são as trevas. Eu e você sabemos o que é a escravidão. Eu e você sabemos o que é não ter, não ver, não conseguir contemplar as coisas porque nossos olhos estavam fechados. Eu e você sabemos. Mas nossos olhos não estão mais fechados. Não é? É isso que Jó um dia disse. Eu te conhecia de ouvir falar, Senhor. Eu já havia ouvido muito sobre o Senhor. Mas por algum motivo agora os meus olhos te veem. Meus olhos te veem, disse Jó. Como aquele povo que as crianças estão desenhando lá na planície. O monte fumegava. E então quando Moisés se achega e fala, Deus disse que Ele é o povo de vocês, Ele é o único Deus. Somente Ele é o vosso Deus, não há outros deuses, ainda que vocês olhem para os montes e vejam imagens, esculturas de todos os lugares, só Ele é o vosso Deus, vocês entendem? E o povo ouviu aquilo, eu imagino que muitos choravam, muitos se assustavam, e Moisés diz algo que não está aqui no texto, fala, qual é a resposta de vocês? E então Moisés leva a resposta para Deus. Deus, eles falaram que eles estão entendendo isso. Eles são teu povo, tá? Existe um relacionamento de Deus com os seus comissionados. Um relacionamento, Deus franquia ou entrega, dá a condição, outorga a condição de dizer, falem ao mundo que são crentes. Digam ao mundo que eu sou Deus, que só existe um Deus. Digam ao mundo que eu enviei o meu filho, e este meu filho é o único salvador possível para eles. Digam ao mundo, assim como já foi para vocês. Assim como um dia vocês foram transportados das trevas, daquela escuridão medonha, daquela ordem, daquela guilhotina caindo sobre a cabeça de vocês, daquela sentença que mostrava que o caminho de vocês era o inferno programado, esperando, como um dia Jonathan Edwards também disse, vocês sabem o que é o inferno? Ele é como um fogo ardente embaixo de vocês, e vocês estão andando por cima de um fio, de uma linha, como se fosse uma teia de aranha, mas não é a teia de aranha do Homem-Aranha dos filmes, é aquela teia de aranha frágil. Vocês vão pisar, o pé de vocês vai resvalar, e o inferno com aquela boca aberta, quente e ardente está aguardando vocês. Façam alguma coisa. E então, enquanto Edwards falava isso, eles começaram a se desesperar, tipo, não tem como fazer, como alguém que caminha sobre uma linha pode se defender, como? E eles se agarravam nas pilastras da igreja de Northampton e de Enfield, nos Estados Unidos. E então Edwards falava, a graça vai sustentar vocês não conseguem se sustentar,
Graça vai sustentar vocês. Digam que vocês, mesmo indo para este inferno, foram sustentados, foram livrados, foram trazidos, foi-lhes dado vida, foi-lhes dado capacidade, foi-lhes dado esperança. Digam que vocês não vivem mais nas trevas. Digam. E a terceira coisa é que se a graça sustenta, a misericórdia é irmã da graça. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É Dona Amélia que diz: bom dia, já estamos vivendo dentro das novas misericórdias do Senhor. Bom dia, querida igreja, você está dentro das misericórdias novas do domingo que o Senhor quis te dar. Bom dia, você é povo de Deus. Sabe, uma das formas de a gente demonstrar que a gente é povo de Deus é quando a gente vai à igreja para adorar. É uma das formas. Eu sei que tem muitas outras formas, mas essa é uma. Uma linda forma, diga-se de passagem. Imagine você saindo da sua casa, às vezes deixando seu pai, sua mãe, que porventura, talvez, hipoteticamente, não conhece, não sabe o que é alguém ser escolhido, alguém ser elevado, alguém ser separado, alguém ser comprado. Imagine você arrumando o seu cabelo, a sua roupa. Imagine, de repente, você traz a sua Bíblia. Imagine o testemunho que é isso. Você é comissionado para dia após dia, domingo após domingo, dizer que é crente. Você é comissionado para sempre se lembrar que quando você olha para um perdido do seu lado, você já foi um perdido como ele, como ela. E você pode proclamar o poder daquele que traz pessoas das trevas para a maravilhosa luz. Você pode. Nós podemos. E se alguém perguntar, mas eu mereço isso? A pessoa que vê você, que convive com você, que trabalha com você, eu mereço isso? Você ter autoridade para dizer não, porque não é por merecimento, não é por obra. Este é o nosso Deus, que alcança você perdido, enlameado, no mundo de pecados, preso, escravizado, odiando a Deus e a sua palavra. O amor dele cobre essa pessoa, toma essa pessoa pela mão, uma mão que nem quer ser apanhado muitas vezes, e então Deus o toma, o levanta. Ele nem consegue andar, mas Deus o toma, o levanta com a sua mão direita, aponta um caminho, uma luz enorme se abre. É a palavra de Deus que agora guiará, como as crianças estão desenhando. Um grande povo, do alto de uma montanha, uma palavra sendo dita: meu povo, meu povo. Vamos andar, meu povo? Vamos andar? Não endureçais hoje o coração como foi nos dias de Meribá, diz a palavra. Veja o que a palavra é para você e veja se essa palavra é digna de rejeição. Deus fala de misericórdia, Deus fala de compaixão, Deus fala de cuidado, Deus fala de suprimento, Deus fala que conhece o seu coração, Deus fala que ama você mesmo conhecendo o seu coração. Isso é a palavra. Veja bem se dá para rejeitar essa palavra, porque isso é a misericórdia. Eu e você somos povo de Deus pela misericórdia, só pela misericórdia. Mas é justamente essa misericórdia que nos leva a entender algumas coisas. Então eu concluo dizendo, meus irmãos, o salvo serve porque foi escolhido para isso. Se você é salvo, doutrina da salvação, pela graça. Se você é um escolhido, doutrina da eleição, você foi escolhido a fim de proclamar, para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Se você talvez não sabia disso, você está naquele grupo de pessoas que diz, eu acho que tem uma relação entre salvação e serviço, mas eu não sei bem qual é, então eu estou te dizendo, a salvação é para o serviço. Você foi salvo para servir, eu e você fomos salvos para servir, e o serviço que Deus requer de nós a partir desse texto é abrir a boca e falar, simples assim. Se você não tiver muitas bases, muitos conceitos, você pode dizer, é isso que ele fez comigo. Eu antes não via, agora vejo. Eu antes era perdido, agora sou encontrado. Eu antes era desesperado, agora tenho esperança. Eu antes odiava, aprendi a amar. Eu antes cobrava das pessoas, agora tenho cobrado mais de mim mesmo. Não é bonito?
testemunhar isso? Então o salvo serve porque sabe que foi salvo para isso. O filho ama o pai porque sabe que o seu pai o amou primeiro. E o filho ouve o pai porque reconhece que é na palavra do pai que está a sua segurança. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça missionários, que o DNA da nossa vida cristã seja a missão, que o fundamento da proclamação que está na nossa boca, nas condições que nós temos, seja: eu sou um escolhido, eu faço parte do sacerdócio real, eu fui elevado para isso, eu fui separado para conversar, viver, ouvir, falar com Deus. Eu fui comprado, ou seja, o preço era o sangue na cruz, e porque tudo isso foi feito em meu favor, Senhor, quando é que a gente começa? Talvez você já tenha começado, já esteja envolvido, esteja trabalhando, sabe que por ser eleito, por ser elevado, separado, comprado, não tem outra coisa a fazer a não ser entregar, consagrar seus dons, seus talentos. Eu quero me congratular contigo. Eu tenho encontrado muita gente assim, eu louvo a Deus por isso. Dentre os grandes mestres que eu conheci, aos amigos que eu convivo, aos membros das igrejas por onde Deus tem me levado a pastorear. Nós pastores lemos pessoas, faz parte do nosso trabalho. Ler pessoas é de suma importância até para ajudar, até para ser útil de certa forma, para que dons e talentos apareçam. Nós que, pela graça de Deus, fomos comissionados, temos a segurança daquele que disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a palavra pregada. Gostaria muito que você estivesse nesse grupo, que porque é salvo, serve ao Senhor. Eu deixei a terceira parte por último. Se você acha que não tem nenhuma relação entre ser salvo e servir, talvez eu tivesse de dar uma resposta, mas eu vou dar a resposta em pergunta. Fale com Deus. Pergunte a Deus: Senhor, eu criei mesmo no Senhor? O que me faz pensar que eu sou salvo e que não preciso servir? Que voz foi essa que me convenceu? Faça essa pergunta ao Senhor, para que o Senhor lhe responda. É a minha oração, para que o Senhor lhe ajude, coisa que talvez os nossos pastores não conseguirão fazer, talvez só Deus mesmo. Se você está no grupo que acha que salvação é uma coisa e serviço é outra, ore a Deus, é só o que eu te peço. Pergunte a Deus: Senhor, que fé é a minha? É uma fé que utiliza do Senhor para o meu bem-estar? É uma fé que, puxa, é muito feliz e orgulhosa de ser crente, de ser salvo, mas por algum motivo o Senhor tem me deixado fora da missão? O Senhor não me quer na missão? Será que é isso? Se você acha que salvação e serviço são duas coisas muito diferentes, a única coisa que pode te ajudar é um tempo de oração. Eu diria, não uma oração assim, orar e dedica um tempo. Me perdoe na simplicidade da minha palavra. Peço perdão antes. Você precisa desse tempo com Deus. Você precisa desse tempo com Deus. E que Deus seja misericordioso com você. Que Deus te ajude. Vamos orar. Senhor Deus, é a Tua palavra que nunca nos deixa numa situação confortável, Senhor. É a Tua palavra que nos faz pensar em que grupo nós estamos. É a Tua palavra que nos faz pensar o que estamos fazendo com o nosso tempo. É a Tua palavra que mostra a Sua misericórdia e o tempo a mais que o Senhor está nos dando. Eu te agradeço muito por isso, pelo tempo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Pelas grandes transformações que o Senhor tem nos dado. Pelas novas conversões que o Senhor tem nos dado. Pelos novos propósitos de santificação que o Senhor tem nos dado. Pelos novos tempos de segurança no Senhor que o Senhor tem nos dado. Te agradeço muito por isso. Te agradeço pelas crianças que estão desenhando agora
mas essa palavra pode chegar ao coração de cada uma delas. A palavra que diz: tu é minha criancinha, meu filhinho, minha filhinha. Ah, Senhor, como a tua palavra enche o nosso coração de uma esperança que nós não encontramos em nenhum outro lugar. Te agradeço muito por isso, Senhor, por tua igreja, pelos 97 anos dessa igreja, pelo seu testemunho histórico, por aqueles que o Senhor continua a alcançar neste momento. Te agradeço muito. Te agradeço, Senhor, pelas novas decisões, novos votos. Ajuda-nos, Senhor, a fazer novos votos, reconsiderar nossa vida até aqui, para que o que nos resta de vida seja para a tua glória, para o teu louvor, ainda que muitas vezes nossa carne, nosso coração ou vozes do mundo queiram nos dizer: não ligue para isso, mas a tua palavra nos faz ligar muito para isso. Eu te agradeço por isso. Muito obrigado, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.